Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Vamos pedir a Deus que, de alguma forma, Deus fale ao seu coração, ao seu espírito, através desse culto de hoje. Amém, Pai? Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Hoje pode ser um dia comum para qualquer pessoa, mas para cada pessoa que está no altar do Senhor, há uma esperança poderosa no coração do Pai, para que Ele possa revelar tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que Ele desejou durante toda a eternidade. Essa é mais uma noite que o Senhor aposta tudo que Ele pode através do Seu Espírito nesse lugar. Por isso repreendemos, Pai, toda ação maligna que rouba a palavra, todo espírito que traz surdez, que traz, Senhor Deus, cegueira espiritual. É por causa desses espíritos que a terra tem sofrido, porque as pessoas não conseguem entender o quanto Deus é bom, o quanto o Pai deseja que cada filho seja totalmente abençoado, cheio da sua presença, cheio das suas bênçãos. Que o Senhor quer nos restaurar de uma forma profunda, não de uma forma das necessidades humanas, muito além daquilo que eu desejo, que eu sinto, que eu quero, muito além dos amores dessa terra. O Senhor quer transformar nossas vidas numa eternidade. Trabalha nessa noite, Espírito Santo, Deus, envia anjos nesse lugar, ministradores dos céus, para que possa haver entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje, em cima da série que eu tenho pregado sobre autorização, sobre estar autorizado, eu quero trazer em cima da ceia, essa palavra que às vezes é tão difícil de a gente entender, porque a gente mistura muito a bondade nossa com a bondade de Deus. A gente mistura muito ser autorizado em uma área e essa autorização significar uma bênção 100% em todas as outras áreas. E a gente precisa entender que quando Deus tem um filho abençoado, ele é completo, ele é pleno no seu ministério, naquilo que é da vontade de Deus. Ele é pleno na sua vontade humana sobre a terra, já que ele caiu e habita a terra por um tempo. Ele é pleno nas suas emoções, ele é pleno nos seus recursos, ele é pleno em tudo que ele faz. E claro que todos nós estamos à busca dessa plenitude que Jesus alcançou em 33 anos de vida sobre a terra. E eu quero falar um pouco sobre, em cima dessa autorização, porque o sacrifício de Jesus é a própria autorização que eu tenho falado. Sem esse momento, sem os elementos que significam, o sangue que nos lavou, que abriu os céus, a eternidade poderia estar perdida, mas a eternidade não entende isso. Esse é o ponto. Para algumas pessoas, tanto faz se Jesus morreu ou não morreu, se Ele é Deus, se Ele não é, porque as pessoas não têm entendimento disso. Pasmem, no período de mais lucidez, informação, com as IAs da vida, com tanta coisa que o homem pode entender, o homem não entende ainda que ele vive de um Deus, que ele vive de uma geração, né? Eu disse outro dia para vocês que eu estava lá em Campo Grande, pintando a casa do meu filho, e aí eu estava lá e pude ouvir um podcast de 2 horas de um ateu, né, com um pastor, tentando explicar que a não existência de Deus. E ele falou: é impossível que qualquer ameba, que é um verme menor dos menores, seja feito por uma explosão espontânea. Há muita perfeição em cada célula, em cada movimento, em cada osso, em cada junta, em cada nervo, em cada estrutura que nós temos coligada. E a gente sabe que só o fato de você não
decidir se você morre aos 180 ou 200 anos, já seria o bastante para você entender que você não governa nada, que você é fruto de um governo, você é fruto de uma força que decidiu quantos anos você vai viver. Claro que quem não se cuida pode morrer muito antes desse tempo determinado. Mas o que a gente precisa entender é sobre estar debaixo desse campo de autorização. Estar debaixo desse campo de autorização é andar mais perfeitamente do que erroneamente. Você acerta mais do que erra. Claro que a gente humanamente não consegue ser perfeito. E eu tenho procurado mostrar para a igreja que Jesus em momento nenhum morreu por causa de uma igreja. A igreja é o lugar do ensino, é o lugar da celebração, é o lugar da expansão do reino, é o lugar onde que ministérios nascem, ministérios são formados, ministérios são projetados, eles são gerados, eles são amadurecidos para que ele possa encontrar outras pessoas e descobrir o ministério dos outros. Mas Jesus morreu por um reino, por uma terra toda, por um globo todo, né? Ele não morreu por, uma coisa específica para nós. Jesus morreu por toda, a plenitude, toda a necessidade que haveria sobre nós. E ela não é tão complexa. Complexo é o que a gente gera. Ela é extremamente simples. Jesus morreu por causa da nossa eternidade. Ele falou: eu não quero que você morra eternamente. Eu quero que você viva eternamente. Simples assim. Só que viver eternamente significa mudar pensamentos, ideias, raciocínios, valores, ética, moral, uma série de coisas que muitas vezes a gente acha que não aflige a gente. E a gente fica achando, porque assim, toma cuidado com esse achismo que a gente tem, que a gente acha que tem tempo para tudo. Não tem. O tempo é determinado pelo Pai. E uma das coisas que assim eu procuro trazer no púlpito é o questionamento a respeito do porquê servir a Deus, para que servir a Deus, aonde Deus entra na minha vida. Porque essas perguntas vão te levar muito mais próximo do que você buscar a resposta. Por que eu não sou feliz? Não é uma resposta, não vai ter muita resposta para isso. Agora, se você perguntar: Senhor, eu posso ser feliz? Como eu sou feliz? Como eu busco isso? Eu creio que Deus vai, se você olhar para Ele e fizer essa pergunta, vai dar certo. Mas se você faz essa pergunta para o mundo em que você vive: por que eu sou infeliz nesse mundo? Por que as coisas não acontecem nesse mundo? Esse mundo não tem resposta para te dar. Esse mundo tem satisfação momentânea para te dar. E em cima de uma satisfação momentânea, ele vai produzir a sua vida até a tua morte. Todo dia ele te dá um gole de satisfação. Todo dia ele te dá um gole, de sentimentos, de emoções. E a gente não entende que existem inimigos poderosos, absurdos, que cheiram morte, que desgraçam gerações inteiras, que destroem famílias inteiras. Um inimigo feroz, um inimigo forte, que está nas regiões celestiais. Quando Jesus morre, ele põe debaixo do estrado do seu pé as regiões celestiais, os demônios. Só que ele só pode segurar os inimigos da nossa vida quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando a gente está debaixo de um conceito de Deus. Então, a luta desse dia é a luta sobre decidir na sua mente se Jesus realmente morreu e faz alguma diferença para você, ou se ele não faz diferença nenhuma no seu coeficiente de vida. Se ele fizer diferença, você tem que se sujeitar a toda a vontade dele, porque ela é perfeita, boa e agradável, a Bíblia diz. Eu só quero lembrar 3 passagens rapidinhos dos textos que eu estou pregando, para pessoas que não chegaram, não ouviram essa palavra outro dia. Romanos capítulo 13 fala sobre essa cadeia de autoridade. Eu queria ler bem rapidinho para você, porque os magistrados, as autoridades, não são para temor quando se faz o bem. Não, é versículo 1, filho. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Fala assim: não há
nenhuma autoridade que nasça do acaso. Todo mundo que exerce autoridade, por exemplo, um homem exerce autoridade de sua casa. Essa autoridade é dada por Deus. Ele aceitando, ele não aceitando. Se ele não aceita, já tem desgoverno. Então, se você vai no mercado, a autoridade daquele mercado é o dono daquele mercado. Todo lugar tem um campo de autoridade, que você não pode romper ele, porque tem alguma coisa que vai te acontecer. Porque não é autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste, fala assim, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, fala, trarão sobre si mesmo uma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Deixa eu te falar, essa autoridade não é pastor, não é alguém espiritual. Qualquer autoridade é ministro de Deus. Qualquer autoridade. Qualquer ambiente que você for, no seu trabalho você tem que se sujeitar ao seu patrão, existe uma regra para isso. Você tem que se sujeitar na escola, se for, tem diretores. Essas pessoas não pagam as suas contas, essas pessoas não te dão nada, mas você quer o diplominha da sua história, tem que submeter ao professor até o último dia de aula, as regras do ambiente. Você não pode chegar ao horário que você quer, você não sai a hora que você quer. Bom, hoje as faculdades até podem fazer isso, né? Mas antigamente eu não podia, tinha regras. Qualquer coisa que você for produzir na sua vida, ela é cheia de regras. A vida espiritual não pode ser diferente. A vida espiritual não pode ser as minhas emoções, aquilo que eu sinto. Mas se você fizer o mal, não tenha medo. Então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. 7. Paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeita, respeito, a quem honra, honra. Amém? Passa Mateus 16, 18, fazendo um favor. Jesus morre. Antes de morrer, ele deixa essa mensagem quando ele instituiu a igreja. Esse é o momento em que Pedro revela que Jesus é o Filho de Deus e ele institui a igreja. O que a igreja é? A igreja é a continuidade do processo de espalhar os sentimentos da palavra, as razões pelo qual você deve estar em Deus. Então, você fala assim, mas e se não tiver igreja, aonde nós vamos se reunir? Pode dar qualquer outro nome. Igreja vem de eclesia, né, de ajuntamento, tem um propósito para isso. Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Fala autoridade. Volta lá. Isso aqui é autoridade. O que você liga permanece, o que você não liga não permanece. Continua. Então Jesus disse aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo naquele momento. Vai no versículo 24, fazendo um favor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Vai em versículo 28, capítulo 28, versículo 16. Esses são versículos que eu tenho trabalhado a respeito da questão da autorização. 28, 16, esse é o momento em que Jesus ressuscita, é por isso que nós estamos celebrando aqui a ceia. Ele ressuscita, é o momento que ele ressuscita. Ele não vai falar de Pedro, que abandonou, ele não vai falar dos discípulos que todos correram, que todos negaram ele, para que não morresse naquele momento. Ele não vai falar nada disso. Você sabe o que ele vai falar? Então Jesus partiu para a Galileia, para o monte que
os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Diga uma coisa, fala, o que importa para Deus, o que importa para Jesus, é restaurar a autoridade de cada filho, cada filha sobre a terra. A importância de Deus não está nada mais. Ele não quer saber se você vai ficar rico, pobre, se você vai ganhar mais ou menos, se você vai casar bem ou casar mal. Tudo bem que quem tiver em Deus vai casar bem, porque escolhe bem, né? Amém, isso aí, meu irmão, amém. Quando você está em Deus, as escolhas são boas, as escolhas são perfeitas. Isso é muito importante. É muito importante que as escolhas sejam feitas em Deus. Então Jesus está importando assim: eu quero que meus filhos se autorizem para passar pela eternidade. Quando a gente estiver lá no caixãozinho, você não gosta de falar de caixão, né? Ninguém gosta, mas a gente vai para lá. A não ser que ninguém nos coloque no caixão, porque depois que morre tem que ser colocado lá. Mas eu lá, eu quero que Deus tenha misericórdia da minha vida e me dê o direito de viver eternamente. Se essa vida eterna que eu reconheço que existe, eu quero ter ela. E eu quero produzir isso todos os dias de manhã, porque amanhã eu posso não estar mais vivo. Nem você. Você não é dono da sua vida. Você não é dono do suspiro da sua história. Concorda com isso ou não? E eu queria que no dia da ceia a gente entendesse com mais responsabilidade a questão da vida com Deus. As pessoas floreiam muito, põem muita musiquinha nas mensagens de Deus, põem muitas emocionalidades. Deus não é esse Deus de emocionalidade. Se você sofre, Ele sabe que você está fora de um princípio. Se alguma coisa acontece com você, porque talvez você não buscou Ele como deveria, você não guerreou a guerra perfeita, você não lutou contra os inimigos que têm liberdade geracional sobre a sua história. E eu sei que a vida não é uma vida de facilidades. Presta atenção aqui, gente, por favor, isso é muito sério. Não conversem, presta atenção nisso. A vida espiritual não tem nada a ver com satisfação, tem a ver com sacrifício. Carregar cruz é fácil para alguém? Que cruz você está pensando? Desupor? Que cruz que você acha que nós vamos carregar? Desculpa a mensagem, mas quando eu me detenho perante a ceia, eu me lembro que houve um sacrifício pelos pecados que a gente nem dá valor. A gente não dá nome aos nossos pecados. A gente se converte e está tudo bem. Ninguém se arrepende do que fez, verdadeiramente. Só aceita Jesus e está tudo bem, segue a vida. E eu vou dizer uma coisa para você: aí você vai andando com Cristo, eu tenho já um certo tempo, e você vai vendo que bolinhas vão estourando a nossa história. Você fala, de onde apareceu esse trem aqui? Por que eu estou vivendo isso, sendo que eu quero Jesus, que eu quero andar com Ele? De onde vêm essas bolhas? De onde vêm esses pecados? De onde vêm essas perdas? De onde vêm essas dores? É porque você não lutou. Você não reconheceu o mundo espiritual. Você não se autorizou. E pasmem, mesmo um pastor tem muitas áreas da vida dele que não está autorizado se ele não percebe isso em Deus. A revelação, ela custa caro. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Mas o processo dela é caríssimo. É um processo de negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, negar, sabe, aquilo que você acha que é certo, aquilo que é, sabe, suas vaidades, seus desejos, porque nós somos cheios disso, cheios de razões, cheios de direitos. Até quando nós vamos viver sobre isso? Jesus perdeu todo o direito dele na cruz. Humanamente ele foi espoliado, humanamente ele foi desprezado, humanamente ele foi a pessoa que mais curou talvez gente nessa terra, que mais fez a bondade e recebeu o que ele recebeu. Eu queria achar um post na internet, até para colocar para vocês aqui do Instagram. Se alguém achar, depois envia para mim. Um terráqueo encontra um alienígena, né? Eu falei esses dias para vocês isso.
Aquilo me chocou profundamente, gente. E ele fala assim: vocês têm Jesus lá no seu planeta? Eu falei: nós temos Jesus. Falou: nós estamos esperando ele voltar aqui. Já faz 2000 e poucos anos ele não vem. Falou: ele vai toda tarde lá. No nosso planeta, toda tarde ele vai. Ele vai toda tarde lá? Vai. O que vocês fazem? Nós chamamos para tomar café. Ele vai lá, ele senta na mesa com a gente. Falou: mas por que não aparece aqui? Falou, aí o alienígena pergunta para o terráqueo: o que vocês fizeram com ele quando ele veio aqui a primeira vez? Falou: nós matamos ele. Nós matamos ele. Entendeu? A Bíblia diz que Deus é longâmino. Longâmino. Porque Ele ama a gente. Ele ama a gente profundamente. A gente não retribui esse amor. A gente não olha para isso com graça. A gente olha com trocas. Eu faço isso, eu vou na igreja, eu frequento, e eu quero ser abençoado para isso. Pergunta: e se não der nada certo? Deus é Deus, como diz a canção? Qual é o preço que eu quero pagar a respeito dessa vida de eternidade? A luta de Deus sempre foi pela mentalidade humana, nunca foi pelas razões de domínio humano. Domínio humano é nossa vaidade. Conquista humana é nossa vaidade. Todo o recurso de Deus é a respeito de uma eternidade, de viver. Filho, eu quero morar com você eternamente. Eu quero andar com você, eu quero ter comunhão com você. Não me interessa como, mas eu quero você, sabe, o seu corpo refeito, sabe, você glorificado perto de mim. O trabalho de Deus sempre foi a mentalidade que nos leva para esse lugar. Qualquer outra coisa é história humana, é desvio teológico. Agora, claro que se a gente viver alinhado com Deus sobre a terra, teremos o benefício disso. O povo de Israel, no meio do deserto, não lhe faltou nada. No meio dos inimigos, ele venceu as guerras. No meio do caos, eles sempre tiveram a proteção de Deus. Nas 10 pragas, acontecia com todo mundo, menos com o povo de Deus. João capítulo 16, versículo 8. Esse momento da Bíblia é o momento em que Jesus está se despedindo e enviando o Espírito Santo, né? E ele fala assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Deixa eu te falar uma coisa sobre, hoje, se você tiver que anular algum pecado seu, não anule um pecadinho de sabe, muitas vezes a gente anula o pecado de uma coisa que a gente fez na terra, mas a gente acaba não amando Deus como deveria e não crendo como deveria. A oração de receber, sabe, Jesus, é dizer assim: de agora em diante você vai ser base para mim. Não é o seu achismo, não é as suas emoções. Se você está agindo correto e o que você faz fere alguém, está errado. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo, mas se está ferindo alguém, geralmente fere os de casa. Está errado. A sua justiça não opera a vontade de Deus. A justiça de Deus opera. É muito fácil ser bom com o lado de fora. É muito fácil perdoar pessoas, sabe? Os de casa não dá para perdoar. A gente não aceita erros. Quanto mais íntimo, mais duro a pena. Então o maior pecado do ser humano é não ter a fé. E não ter a fé é não ter o conceito, não ter a linha de Deus, sabe, o sentimento de Deus. Então você começa a desenvolver a sua. Por isso que eu comecei a palavra dizendo que existe a bondade de Deus, existe a minha bondade, a bondade sua. E ela não opera a justiça de Deus. A bondade sua não opera, a vontade de Deus pode pegar em pedaços. Sabe, na nossa justiça, às vezes a metade dela está certa, a outra metade
é porque a gente acertou, a gente se torna presunçoso e arrogante. E a gente destrói o outro com aquilo lá. Acerta, e acerta da outra metade com as coisas de Jesus. Porque quem acerta, geralmente o outro está errado, concorda? E quando o outro está errado, meu pai, a gente monta em cima. Então, descobriu que o outro está errado, e você agiu certo, qual que é a parte que cabe, sabe, a espiritualidade? Perdoar, liberar, abençoar. Como diz o pastor Damião, o cara que perdoa paga a conta 2 vezes sozinho. Né, pastor Damião? Você senta num lugar para comer uma comida cara, daqui a pouco o garçom vem, ó, aquele cara que saiu daquela mesa lá, diz que a conta é sua. Falou, não, mas não tem nada a ver com isso. O pecado foi dele, a comida foi dele, o consumo foi dele. Eu quero terminar com Hebreus 4:12, para a gente ir para a ceia. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Pode deixar aí esse versículo. Gente, esse aqui é o resumo de Cristo. Você fala assim, isso aqui é Cristo, fala, isso aqui é Cristo. Porque primeiro que ela viva, fala, Jesus vive, fala, Jesus vive. Primeira coisa, Jesus vive. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Quando é que você consegue dividir uma emoção do princípio? Eu vou te falar uma coisa, 99,9% das nossas emoções não podem ser contrariadas por um princípio. A gente vai nas emoções. 1% a gente fala, não é o princípio, eu vou ter que parar. Mas quando para, porque já está vendo sinal de caos na sua história. Ninguém é capaz de, sabe, pelo menos dividir meio a meio. Fala meio a meio emoção, meio a meio princípio. Já seria uma vida excelente. Eu não sei o que Jesus poderia falar para você hoje à noite, se ele estivesse aqui. Com certeza ele falaria com muito mais amor do que eu, porque ele é a própria expressão do amor. Mas ele estaria preocupado com os nossos pensamentos, com as nossas razões, com nossa linha de raciocínio, com os nossos valores, aquilo que tem destruído coisas na nossa história, e a gente acha que tem razão ainda. Quando eu olho para Deus, eu perco todas as minhas razões. Eu perco todas elas. A melhor razão minha, ela é muito baixa em relação ao padrão de Deus. Eu queria orar por você. Eu queria que enquanto eu orasse, você também se preparasse para a ceia. Porque a única razão de Deus manifestar na nossa terra, como fala assim, o verbo, fala forte, o verbo habitou entre nós. A palavra fala. O próprio Deus veio e falou assim, eu vou andar aqui como homem, e eu vou mostrar para você como que funciona o caminho para a eternidade. Qualquer outra coisa, fora o que Jesus falou, é balela. Tem muita gente discutindo na internet, um monte de besterol, trindade, um monte de coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Segue Jesus, acabou o problema. Esquece teologia, esquece, não que não deva estudar, mas esquece discussões. Jesus falou que os 2 mandamentos que dependem da lei e os profetas, qual é? Amará o seu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, o seu coração, de suas forças. E o segundo semelhante a esse, amará o seu próximo como a ti mesmo. Essa é uma noite para você começar a aprender a amar você. Ninguém ama o próximo quando não se ama, quando não se aceita, quando não se perdoa, quando não se quebra diante do Senhor. É impossível amar o outro bem quando você não ama você, quando você não recebe você, quando você não se aceita. E é diferente de orgulho, é diferente de vaidade, é diferente de autoestima, sabe, excessiva. Amar é aceitar-se como você é, os seus defeitos inclusive. Porque se você consegue perdoar os seus defeitos, você vai perdoar do outro. Sabe por que a gente não perdoa do outro?
que a gente não se perdoa quando a gente erra. A gente não consegue se perdoar. A gente faz de conta, a gente fica cabrunhadinho no canto, com aquela cara de errei, de castigo. Mas é muito difícil dizer assim, essa área aqui eu não governo. Essa área eu sou ruim. Eu quero me perdoar porque eu sou ruim nessa área. Jesus está esperando que a gente o encontre dessa maneira. E Jesus não está massacrando ninguém. Jesus não está humilhando ninguém. Ele só está pedindo para que o pensamento seja igual ao dele. Ele não está dizendo que o seu pensamento não presta. Ele está dizendo que não vai levar à eternidade. É até bom. Teu pensamento é até bom, mas não te leva à eternidade. Sabe a expressão meia boca? Ninguém anda com carro meia boca, com meio pneu. Se o carro tem 4 pneus, meia boca, 2 pneus faltando. Ninguém anda com 2 pés, se é meia boca, falta um pé. Pode até arrumar uma muletinha, mas que não vai ficar perfeito, não vai. Tudo que é meia boca não funciona. A entrega meia boca não funciona, sabe? Ninguém liga uma luz meia boca e sabe, o interruptor liga para dar sinal de energia. Nada que é feito pela metade, ou seja, 99%, não funciona. A gente tem que aprender que entrega é entrega, renúncia é renúncia. E eu vou dizer uma coisa para você assim no meu coração. Eu olho para Cristo e ainda sou devedor em tudo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, tem misericórdia dos meus pensamentos. Mas eu queria que nessa noite terminando, você não fizesse esse movimento. Que você não fizesse esse movimento por acusação, por querer receber, sem, sabe? Você não precisa fazer nada, Jesus já fez. Você só precisa reconhecer que tem coisa que não funciona. Qual é o problema de se render ao princípio de Deus? Vai matar você? O que te mata é não se render a esse princípio. É o contrário. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Eu quero orar, eu quero que você feche seus olhos. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, aleluia. Levanta tuas mãos, fala, Senhor, eu entendi o porquê do seu sacrifício. Não é sobre as minhas necessidades, mas é a necessidade do Pai de me levar, morar com Ele toda a eternidade. Que eu possa ter um coração ensinável para me debruçar sobre a palavra de Deus, para que eu possa entender, que eu possa mudar, que eu possa alterar os meus passos. Se antes eu estava indo para qualquer lugar, menos para minha eternidade, eu quero que meus passos rumem direto aos céus, à presença do Pai. Que nessa semana o Senhor fale comigo, o Senhor me use poderosamente em todos os lugares, que eu seja sujeito, para que eu seja sujeito à Tua palavra, porque na Tua palavra a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Seja uma semana rica na presença do Senhor. Amém. Um abraço, meus irmãos. Glorioso Salvador.